O motor a combustão. Foi a partir do século XVII que o homem começa a desenvolver conceitos para construir um mecanismo para gerar força de uma maneira automática, diferente de uma tração animal ou força humana, e através desse mecanismo o pudesse levá-lo a grandes distâncias e certas velocidades maiores que as de seus próprios passos. No século XVIII, ocorre a Revolução Industrial, período onde ocorrem as transições e introdução de novos processos de manufatura, e foi no ano de 1860 que a ideia de construir uma máquina que utilizasse o benzeno como combustível começa a se desenvolver. E somente após 6 anos, em 1866, a ideia pôde ser concretizada por um alemão chamado Nikolaus August Otto. Aos 16 anos, Otto deixou a escola para ir trabalhar. Trabalhou como balconista em Frankfurt e como vendedor ambulante, vendendo açúcar, panelas e chá, e supermercados na fronteira alemã com a Bélgica, a França, e cada lugar que visitava conhecia seu interesse por mecânica. Foi então despertado. Otto naquela época não teve sua ideia desenvolvida sem nenhuma base. Naquele tempo, os motores a vapor já eram muito bem difundidos, sendo utilizados em grandes embarcações locomotivas. Otto ainda contava com um grande contato com outros inventores e cientistas da época que buscavam o aprimoramento deste tipo de mecânica. Otto então foi em busca de seu próprio invento, com base em tudo que havia visto a partir dos conceitos dos motores a vapor e do conjunto mecânico de pedal e manivela utilizados em uma bicicleta, com a ideia de projetar um sistema que pudesse operar a partir da reação de uma mistura de ar combustível, onde através da explosão geraria a força e movimento. Com este conceito definido, Otto começa a desenvolver seu mecanismo para sua máquina térmica. Ele conclui que para que ela pudesse operar seguindo um ciclo composto por 4 tempos de operação, foi a partir daí então que ele foi nomeado motor a combustão interna de ciclo de 4 tempos, como motor ciclo Otto. O motor inventado por Otto demonstrou inúmeras vantagens em relação ao motor a vapor utilizado na época. Uma delas é o baixo peso, já que os motores a vapor necessitavam de enormes reservatórios de água, além de combustível para ser queimado para aquecer a água, sendo nestes casos carvão ou lenha. Além do baixo peso, o motor a combustão interna apresenta baixo consumo de combustível, mesmo este sendo o benzeno. Outro fator era a potência dos motores de combustão interna ciclo Otto, o qual também superava em proporção de tamanho com o motor a vapor. O motor de combustão interna ciclo Otto, com todas essas vantagens, sendo mais leve e compacto, oferecendo mais versatilidade em comparação com os motores a vapor, logo se consagrou como força motriz, que se estenderia até os dias atuais, nas mais diferentes aplicações que pudesse servir, com a sua força de trabalho ao homem, os automóveis e embarcações, os ônibus, os caminhões, as máquinas de trabalho rural e de canteiros de obras, assim como na indústria em geral e até mesmo na aviação, utilizam ainda o princípio do funcionamento em motores de combustão interna de 150 anos atrás.
Desde sua criação, em 1866, os motores a explosão vêm sendo constantemente melhorados, aumentando sua potência, economia e desempenho, e tornando-se o tipo de motor de utilização mais abrangente no mundo. Atualmente, o uso de motores a explosão vai desde cortadores de grama a navios cargueiros. E uma coincidência é que esses dois tipos se utilizam do mesmo motor, o motor a explosão de dois tempos, mudando apenas suas proporções e aparelhos que auxiliam seu funcionamento. Hoje iremos falar sobre o funcionamento de dois motores a explosão mais utilizados no mundo: o motor de dois tempos e o motor de quatro tempos, os quais se diferenciam essencialmente na ausência de válvulas de entrada e de exaustão no motor de dois tempos, no qual o pistão faz este trabalho. Funcionamento do motor de dois tempos. O motor dois tempos é composto basicamente pelo pistão e biela ligados ao virabrequim, uma janela de admissão de combustível, uma janela de transferência, a câmara de combustão com a vela de ignição e a janela de escapamento, e funciona da seguinte maneira: a mistura de ar com combustível entra pela janela de admissão, enquanto o pistão está na câmara de combustão. Ao ocorrer a explosão, o pistão desce, forçando a passagem da mistura pela janela de transferência para a câmara de combustão, onde o pistão irá subir, comprimindo a mistura contra a vela de ignição, que irá gerar uma faísca e, consequentemente, a explosão. Então, o pistão é empurrado novamente para baixo, liberando a saída do gás pela janela de escapamento. Funcionamento do motor quatro tempos. O motor quatro tempos é composto também pelo pistão e biela ligados ao virabrequim, uma câmara de combustão com a vela de ignição e dois componentes a mais, a válvula de admissão e a válvula de exaustão, e funciona da seguinte maneira: no primeiro tempo, ocorre a admissão, onde o pistão desce da câmara de combustão e a válvula de admissão se abre e a mistura de ar e combustível entra na câmara. No segundo tempo, ocorre a compressão, quando o pistão sobe para a câmara de combustão, agora com as duas válvulas fechadas, e comprime a mistura. O terceiro tempo é o tempo motor, quando a vela produz uma faísca, gerando a explosão e empurrando o pistão novamente para baixo. No quarto tempo, ocorre a exaustão, que corresponde à subida do pistão de volta à câmara, empurrando o gás pela válvula de exaustão, que agora está aberta. Motores de quatro tempos admitem normalmente uma potência maior, por isso geralmente são utilizados na indústria automobilística. Já os motores dois tempos possuem um torque maior e são comumente empregados na indústria de propulsão naval. Um motor é um dispositivo que converte energia específica em energia mecânica, de forma a impelir movimento a uma máquina ou veículo. Desde os primórdios, a humanidade utiliza de fontes motoras para se obter trabalho, podendo ser ela força humana, tração animal ou indo até então ao ignitor dos motores termodinâmicos, o motor a vapor. Já no final do século XVII, Denis Papin e Thomas Savery desenvolveram os primeiros motores a vapor. Porém, foi somente em 1972 que Thomas Newcomen revolucionou a área. Naquela época, estava ocorrendo a chamada Revolução Industrial, em que o número de indústrias teve um crescimento vertiginoso, e com isso a necessidade de usar cada vez mais máquinas para suprir o trabalho humano. A primeira máquina a vapor foi utilizada por Thomas Savery na retirada de águas de poço de mina. A máquina transformava a energia armazenada no vapor quente em energia utilizável. Uma máquina a vapor não cria energia, mas sim usa o vapor para transformar a energia quente que é liberada pela queima de combustível
Toda máquina a vapor possui uma fornalha para que seja realizada a queima do carvão, óleo, madeira ou mesmo outro combustível para produzir energia calorífica. Assim, o calor proveniente da queima de combustível leva a máquina a transformar-se no vapor interior dessa caldeira. Com o processo, o vapor expande-se e ocupa um espaço muitas vezes maior que o ocupado pela água. A energia da expansão produzida pode ser aproveitada de duas formas. A primeira, deslocando-se um embolo num movimento de vai e vem ou acionando uma turbina. Em 1876, Otto se tornou-se o inventor do moderno motor a combustão interna por ter conseguido pôr em prática um motor de 4 tempos. Um curso de admissão, um de compreensão antes da combustão, um curso de expansão, quando o trabalho é realizado sobre o pistão, e finalmente um tempo de exaustão dos gases queimados. O motor tinha eficiência de 14%. Em 1892, o alemão engenheiro Rudolf Diesel conseguiu lançar um novo tipo de motor de combustão interna. Ele se caracterizava por iniciar a combustão pela injeção de um combustível líquido no ar aquecido. Apenas por a compressão permitiu dobrar a eficiência de até então. Agora, sobre a diferença de combustíveis líquidos, o motor a gasolina e álcool são chamados de ciclo de Otto e misturam ar, combustível no momento da admissão, que é inflamado por uma faísca proveniente da vela. Sua taxa de compressão varia de 8,1 a 12,1. Motores a diesel aspiram apenas ar durante a admissão e o combustível é injetado posteriormente. A combustão ocorre sem a presença de velas, devido à alta temperatura dentro da câmara de combustão. A taxa de compressão varia entre 14,1 e 25,1, por isso é mais robusto e mais durável. No ano de 1824, foi idealizada uma máquina térmica, cujo rendimento seria máximo. Isso foi feito por Carnot, um cientista e engenheiro francês. A máquina foi desenvolvida e funcionava pelo ciclo de Carnot, atuando entre duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas de forma alternada. Isso permitia que houvesse uma perda menor de energia para o meio externo. O rendimento dessa máquina de Carnot é o máximo de uma máquina térmica que esteja trabalhando entre determinadas temperaturas, entre quente e fria. Esse rendimento, no entanto, nunca chega a 100%. O rendimento de uma máquina de Carnot é igual a, abre parêntese, 1 menos TF sobre TQ, fecha parêntese, vezes 100%, onde TF é a temperatura fria e TQ é a temperatura quente. Sendo que a temperatura da fonte fria é medida em Kelvin e a temperatura da fonte quente também é medida em Kelvin. A grande utilidade desse equipamento foi descobrir se uma máquina térmica teria um bom rendimento, analisando dessa forma se é viável para uma empresa.